Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sayuri. Vamos para a nossa lição? Vamos ler os 5 Eu decido? Eu decido prestar atenção às pessoas ao meu redor. Eu decido dar devida importância aos sentimentos dos outros. Eu decido não ofender os outros com palavras. Eu decido não ouvir música em volume alto nos lugares públicos. Eu decido vestir adequadamente. Vamos ler o versículo-chave? E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 21. Na lição de hoje, Jesus nos deixou um grande exemplo que devemos ter com nossas autoridades. Vamos ver o que aconteceu? Todos os anos, cada israelita deveria dar 2 dracmas para sustentar o trabalho do templo. Mas haviam algumas pessoas que não precisavam pagar: os sacerdotes, os levitas e os profetas. Um dia, os inimigos de Jesus quiseram provar que ele não era o Filho de Deus. Os coletores de impostos aproximaram de Pedro e perguntaram se Jesus pagava as 2 dracmas para o templo. Se Pedro respondesse que não, eles falariam entre o povo que Jesus era contra o templo. Se ele dissesse que sim, eles diriam ao povo que Jesus não era profeta, porque se fosse, poderia ficar sem pagar. Mas Pedro, sem pensar direito, respondeu que Jesus pagava o imposto. Quando ele entrou em casa, Jesus explicou-lhe que ele não precisava pagar imposto para o templo, porque ele era o Filho de Deus, o dono do templo. Mas, como Pedro já tinha falado que ia pagar, Jesus mandou que ele fizesse algo muito curioso para conseguir o dinheiro. Pedro deveria ir ao mar, lançar o anzol e o primeiro peixe que fisgasse deveria tirar o anzol, abrir a boca dele e tirar de lá uma moeda que dava para pagar o imposto de Jesus e de Pedro também. E Pedro foi ao mar, lançou o anzol, fisgou o peixe, tirou o peixe do anzol, abriu a boca do peixe e achou a moeda. Com o dinheiro na mão, Pedro foi até os cobradores de impostos e pagou tudo. Assim, Jesus demonstrou respeito pela autoridade deles, sem deixar de dizer que ele não precisava pagar imposto ao templo. Mas essa não foi a última vez que Jesus teve que ensinar o respeito às autoridades. Nos dias de Jesus, o povo de Israel estava dominado pelos romanos. Quem mandava em tudo eram os romanos. O nome do imperador romano era César, e ele mandou que todos os judeus dessem dinheiro para ele. Esse dinheiro que eles davam chamava-se imposto. Além de pegar o dinheiro deles, César não se importava com o povo e deixava que os soldados romanos maltratassem os judeus. Por isso, os judeus não gostavam dos romanos. Eles pagavam o imposto com muita raiva, mas tinham medo de não pagar, porque quem não pagava sofria castigos terríveis. Sabendo disso, os líderes judeus tramaram outra vez um jeito de prejudicar Jesus. Perguntaram a ele se era certo pagar o imposto aos romanos. Se Jesus dissesse que sim, eles colocariam o povo contra Jesus, dizendo que ele apoiava os malvados romanos. Se ele dissesse que não, era certo pagar impostos, eles diriam aos romanos que Jesus estava ensinando o povo a não pagar impostos. Assim, os romanos iriam prendê-lo e castigá-lo. Com esse plano na cabeça, alguns homens falsos, enviados pelos líderes judeus, fingindo que queriam aprender alguma coisa, se aproximaram de Jesus. Eram tão falsos que chegaram elogiando Jesus e perguntaram: Mestre, é certo pagar imposto a César? Jesus percebeu imediatamente onde eles queriam chegar e disse-lhes: Hipócritas, que quer dizer falsos. Por que vocês estão me testando?
Mostrem-me a moeda do imposto. E trouxeram-lhe um denário. Então ele perguntou: de quem é o rosto e a inscrição da moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, mais uma vez, eles não conseguiram prejudicar Jesus. E mais uma vez, Jesus ensinou que devemos respeitar as autoridades. Jesus nos ensinou que devemos tratar com muito respeito as autoridades do país e fazer o máximo para obedecê-las naquilo que está correto. A pessoa que age assim será um bom cidadão do país. A Bíblia nos ensina que devemos respeitar as autoridades. Autoridades são as pessoas que têm direito de mandar. Então, quais são as autoridades dentro da casa de vocês? Os pais. Quem são as autoridades quando estamos em aula? Os professores. Quem são as autoridades no trânsito? Os guardas de trânsito e muitos outros. Sendo assim, devemos respeitar e obedecer estas e outras autoridades. Sabe que Jesus nos ama tanto que pagou o preço no meu e seu lugar, morrendo em uma cruz, levando os nossos pecados para que hoje não pudéssemos pagar nada. Mas Jesus respeita a nossa decisão de recebê-lo em nosso coração. Se você recebeu Jesus na sua vida, agradeça a Ele e peça ajuda para sempre obedecer a Deus e às autoridades aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por ter pago o preço dos meus pecados e hoje não devo nada. Ajude-me a respeitar e obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a semana de vocês e até a nossa próxima lição. Tchau!